Olá, muito bom dia. Estamos mais uma vez iniciando mais um Café Teológico nesta manhã de sábado. Graça e paz a todos vocês que já estão acompanhando aqui através da live e também a vocês que estão com a web rádio Pense Nisso, através do site, através do aplicativo. É possível você também ouvir tudo aquilo que hoje aqui queremos mais uma vez estudar a partir da Palavra de Deus. Você que está chegando, muito bem-vindo novamente. O Café Teológico é sempre a Bíblia em uma mão, o café na outra, e vamos juntos estudando a Palavra de Deus e também apreciando o bom café. E você que está chegando, muito bem-vindo. Graça e paz a todos vocês. Que bom que vocês já estão aí. E quero mais uma vez sempre lembrar, você compartilha esta live em sua rede social para podermos assim juntos também levar a palavra de Deus a mais pessoas. Você que está me ouvindo também na web rádio Pense Nisso, fique comigo agora, daqui até a próxima hora nós vamos estar juntos para estudar a palavra de Deus. Hoje vamos encerrar o livro de Paulo aos Gálatas. Lá no finalzinho da epístola nós vamos encerrar e tem muito conteúdo que também queremos hoje mais uma vez assim crescer no conhecimento da palavra de Deus, especialmente desse livro da epístola de Paulo aos Gálatas. Hoje vamos então no capítulo 6. Vamos até o final do capítulo 6, que tem apenas 18 versículos, e vamos estudar um pouco mais. Você prepara o seu café, prepara o seu chimarrão, vem comigo nesta manhã e assim fazer com que mais uma vez possamos juntos crescer na graça do nosso Senhor. Eu quero lembrar também que você pode, além de compartilhar esta live em sua rede social, você pode também assistir outros conteúdos que você talvez não tenha assistido, não tenha acompanhado as outras transmissões, os sábados passados, né? São vários estudos que já foram gravados. Só entre lá no YouTube, no canal da Pense Nisso, procure lá Pense Nisso Teológica, e assim você também pode aproveitar, se inscrever no canal. Você pode também ativar as notificações. Lá está o conteúdo que já foi transmitido aqui. Posteriormente a gente posta então no YouTube para que você possa também em qualquer outro momento assistir, até mesmo em sua Smart TV, estudar a Palavra de Deus em qualquer outro momento. A todos vocês que estão chegando, seja agora ao vivo de manhã ou mesmo à tarde ou à noite, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês também. É bom tê-los comigo neste momento onde juntos vamos abrir a Palavra de Deus e vamos estudá-la. Por isso, tire esse tempo para ficar comigo aqui. É coisa rápida, vamos dizer assim, não passa muito tempo que vamos estar juntos estudando a Palavra de Deus. Então, tirar tempo para estar em torno da Palavra de Deus é também santificar este dia. E quero mais uma vez lembrar você, se você ainda não conhece a revista teológica Pense Nisso, você pode conhecer também através do site pensenissoteologica.com. Você conhecendo esta revista também com artigos inéditos, artigos exclusivos para os assinantes, você também tem material em primeira mão que é entregue a você através dos correios. Então aproveite também, entre lá no site, adquire a revista. Uma vez que você adquire, você colabora também com a Missão de Deus em Encruzilhada do Sul, além dos trabalhos que fazemos aqui na rádio, a web rádio Pense Nisso, na revista, no site. Então você também é convidado a vir comigo e assinar esta revista que está sendo uma bênção ao povo de Deus, cada vez encantando mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Então fica aí o meu incentivo para que você possa assinar. E agora especialmente está chegando aí também uma nova edição que está muito boa, especialmente o tema de capa que fala quando a igreja nega Jesus. E você, como igreja que está me assistindo, está me ouvindo, você precisa conhecer esta revista, porque ela aborda um tema que diz respeito a todos nós. Então, quando e como a gente nega Jesus sendo a igreja? Essa pergunta você tem a resposta então na revista teológica Pense Nisso. Adquire ela no endereço pensenissoteologica.com/loja. Se você não tem condições e não consegue fazer através do site, você pode até mesmo deixar a sua dúvida no comentário. Você pode também mandar um WhatsApp para o número 53999014822 e a gente vai te auxiliar ali, seja por transferência, seja por depósito, seja por boleto. É tudo possível que a gente faça para que você também tenha esse conteúdo em primeira mão e assim colabore conosco também no crescimento da palavra e também na propagação desta palavra tão poderosa do nosso Deus.
Vamos juntos, fica aí o nosso convite também, antes de iniciarmos o nosso estudo aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, encerrando hoje esta epístola. Semana que vem a gente pega uma nova epístola ou um outro livro da Bíblia para estudarmos juntos. E a você, já preparou seu café? Já pegou sua Bíblia? Aqui está a minha Bíblia, o meu café, e para juntos estudarmos, apreciarmos um café enquanto que vamos conversando. E a todos vocês que chegaram, estão chegando, bom dia, é muito bom tê-los comigo nesta manhã. Como já anunciei, nós temos para hoje a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, onde o apóstolo Paulo vai fazer as suas considerações finais, esta que a gente pode assim dizer. Ele vai concluir, vai chamar a igreja a ajudar ao próximo e vai dar algumas orientações para abandonar aqueles que a gente tanto já falou aqui, os judaizantes que estavam levando eles para algumas heresias. Então, você, mais uma vez, é convidado a ficar comigo até o final para que você possa também aprender um pouco mais na Epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos então, começando o texto, novamente usa NTLH para melhor compreensão. Você pode usar a que você tem em mãos e você também pode acompanhar. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, ele inicia dizendo assim: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. A gente observou, através de tudo aquilo que já estudamos até o presente momento, que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção desta igreja, às vezes até com as palavras bem duras. Ele vai fazer isso hoje também, quando assim a igreja estava se deixando levar pela má influência daqueles que nós chamamos dos judaizantes, aqueles que estavam dentro da igreja, eram alguns líderes que estavam querendo trazer todas a observância da lei, especialmente as leis cerimoniais do judaísmo, para dentro dessa igreja que já cria no Senhor Jesus, que já conhecia o Senhor Jesus. Então acontece o seguinte, acontece que eles faziam com que esta má influência viesse sobre aqueles que especialmente não eram judeus. E eles precisavam passar por todo o ritual que é a prática dos judeus para assim, ser considerado um membro desta igreja. E assim o apóstolo Paulo ele está dando-nos dedo, e especialmente porque não precisa mais disso. Uma vez que nós estamos em Cristo, não precisa da prática da lei para ser aceito por Deus. Então nós temos o seguinte, ele diz assim, logo no início ele chama meus irmãos, como é o costume, até mesmo do apóstolo Paulo, mas ele fala aqui mesmo porque ele está tratando com a igreja de Cristo, aquela que ele fundou, e aos irmãos da Galácia faziam parte da família da fé. Por isso que ele chama meus irmãos. Se alguém for apanhado de alguma falta, e por que é apanhado de alguma falta? Lembrem do contexto, ele está falando assim que muitas pessoas estavam se apoiando na lei. Uma vez que as pessoas colocam a lei como pré-requisito para ser aceito por Deus, vai acontecer que elas, de uma ou de outra forma, muitas vezes vão cair. Porque vão achar que, num primeiro momento, vão tentar cumprir a lei, mas no fundo não vão conseguir. E elas vão cair. E é o que ele diz aqui, vão ser achados em alguma falta. E aí o que é ser feito? Ele diz assim, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que já são dominados pelo Espírito de Deus, o que ele tratou antes aqui no final do capítulo 5, ele diz assim, ajudem essas pessoas que achavam que com seus próprios méritos e obediência à lei iam se salvar, mas caíram, porque se apoiaram na lei. A lei é tão perfeita que ninguém a cumpre perfeitamente. E acontece então que aqueles que já são levados e deixados se levar pelo Espírito Santo, acontece então que ele diz assim,
deve ajudar essa pessoa a se corrigir. Que correção é essa? A voltar para a cruz. A voltar para a cruz de Cristo, porque somente por meio da cruz de Cristo que tem salvação, que tem vida eterna. Então, meus queridos que estão me assistindo, que estão me ouvindo, é o seguinte, ele diz assim, mas façam isso com humildade, nada de arrogância, nada de vanglória, para que vocês não sejam tentados também. Tentados no sentido de também tentar, ao mesmo tempo que vão ajudar, eles poderão cair também na tentação de não somente achar que são melhores, mas até mesmo no sentido de querer se apoiar na lei também, achando que aqueles que estão corrigindo o irmão que caiu porque se apoiou na lei, aqueles são melhores. Então, se você pensar isso ao ajudar alguma pessoa, você também está fazendo o seguinte, você está sendo tão, vamos dizer assim, tão moralista como este que caiu na lei também, que caiu a partir da lei. Então vamos seguindo aqui, o versículo 2 diz assim, ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Uma vez que nós estamos em Cristo, a gente sabe que a lei de Cristo é o amor. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, amor a Deus e amor ao próximo. E ali está a chave da vida cristã. Quando nós amamos a Deus, consequentemente, amamos ao próximo. E quando a gente ajuda as pessoas, é uma demonstração de amor. Amor porque Deus nos amou primeiro. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, ajudem aos outros, assim como estarão obedecendo à lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. O que ele falou antes aqui em cima no primeiro versículo que eu disse, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Tentados no sentido daquilo da arrogância, do orgulho, de achar que é melhor porque não caiu como aquele que se apoiou na lei caiu. Ou seja, o moralista, ele às vezes cria tantas leis que ele cai na própria lei que criou. Esse é um grande perigo de se apoiar na lei e no moralismo barato que muitas vezes até vemos hoje em dia por aí. Ele faz lei e cai na própria lei. E acontece então o seguinte, acontece que se você for ajudar, não pense que você é melhor que ele. Vá com humildade. É isso que ele diz aqui também no versículo 3. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Então, o princípio da humildade, em primeiro momento, sempre aqui é chave para isso. E aí nós temos o versículo 4, que cada pessoa examine o seu modo de agir, porque cada um é responsável diante de Deus pelos seus modos de agir, é isso que ele quer dizer. Então, não pense que você é melhor do que outro, ou vice-versa. Todos nós somos responsáveis, uma vez que estamos em Cristo, por aquilo que nós fazemos debaixo da graça de Deus. Isso não quer dizer que a gente ainda agora vai se apoiar na lei para a salvação, mas agora a vida cristã é uma vida de frutos de amor. E esse é o princípio da coisa. Seguimos então, se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar no que fez. Ele está dizendo da pessoa que, por isso que se examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, a pessoa pode se orgulhar no que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros. A gente vê isso muito ainda na igreja, nos dias atuais. A gente observa que há pessoas que se acham melhores porque estão dentro da igreja, porque elas estão na graça, ou debaixo da graça, e se acham melhores do que os que não estão. E esse é um perigo muito grande, porque acontece então o seguinte, estão se apoiando na lei novamente e estão sendo
na verdade, moralistas para aqueles que ainda não conhecem e não vieram à fé. Então, cuidado com isso, então, cuidado que o apóstolo Paulo chama aqui também para a igreja. Seguindo o versículo 5 diz assim: porque cada pessoa deve entregar, ou melhor, cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Que carga é essa? É a responsabilidade de, uma vez estar em Cristo, também viver debaixo da graça de Cristo. Saber que o pecado está à porta e qualquer um de nós pode pecar, e por isso a gente todos precisam cuidar e cuidar muito, porque tanto eu como você que está me assistindo ou me ouvindo, a gente pode cair no sentido de também fazer alguma coisa contrária à vontade de Deus, e por isso mesmo não venha se orgulhar achando que você é melhor, que você, por estar em Cristo, agora você também tem, simplesmente parece ser um escudo que você não vai cair, não vai cometer tais pecados que muitas vezes você julga. Então, é aquilo que também Pedro diz: o diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fica firme na fé. Aqueles que apontam o dedo, aquela velha expressão que muitos já conhecem, quando a gente aponta o dedo, lembre-se, tem 3 apontando para nós. Tão pecador como aquele que a gente julga, nós também somos. Então, aqui é tudo a mesma coisa. Para Deus todos são pecadores. Os que estão na igreja, a diferença é que eles reconheceram que precisam de um Salvador. Aqueles que não estão é que ainda precisam ser alcançados pela palavra e ação do Espírito Santo. Ok? Paradinha para o café, e você pega o seu. Aqueles que chegaram agora, muito bem-vindo novamente. Você também pega o seu café, se ainda não pegou. Você pode abrir a sua Bíblia também em casa, no conforto do seu lar. Nós estamos em Gálatas capítulo 6, já vamos passar para o versículo 6 também, seguindo na nossa reflexão aqui. Versículo 6 diz assim: a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Esse versículo é um dos princípios que o apóstolo Paulo sempre usa para o ministério da pregação e também o ministério pastoral. Aquele que ensina, ele toma parte das bênçãos daquele que recebe. Que bênçãos são essas? São bênçãos materiais, são bênçãos também espirituais. E aqui eu quero lembrar a vocês o seguinte, também uma passagem do apóstolo Paulo que diz: se não amordaças o boi quando pisa o trigo. E acontece então que, não foi o apóstolo Paulo, foi Jesus que diz isso, é o seguinte, que as pessoas que trabalham no Evangelho, elas também precisam viver do Evangelho. Esse texto aqui está dizendo assim: repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. O que é isso? Simplesmente que você possa também ajudar a pessoa que lhe está ensinando e assim repartir bênçãos. Que bênçãos são estas? São bênçãos espirituais e materiais também, para que aquele também tenha ânimo no sentido de estar lhe ensinando. Trazendo para o ministério pastoral, eu lembro a passagem que eu já falei, não amordaçar o boi quando a massa pisa o trigo, para que ele também tenha o que comer enquanto está fazendo o seu trabalho. Ok? Vamos adiante então, o versículo 7. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que a pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. O versículo 7 ainda está dentro do contexto, o 6 também, né? Parece que o 6 ficou fora do contexto, mas na verdade não. Ele está falando simplesmente assim, que há muitas pessoas que ainda, o contexto aqui é o seguinte, ainda não chegaram a compreender a mensagem da cruz de Cristo, por isso devem ser ensinadas. E é por isso que você compartilha as bênçãos que você tem com aquele que está sendo ensinado, especialmente a bênção do Evangelho. E as demais coisas também, bênçãos materiais, para que haja
um apoio mútuo entre esses dois irmãos, aquele que ensina e aquele que é ensinado. E acontece que ele diz no versículo 7, então, de Deus, algumas traduções trazem assim, de Deus não se zomba, que diz assim, não se engane, ninguém zomba de Deus. Porque zombar de Deus é você colocar obra humana, lei, no lugar para a sua própria salvação. Isso é uma zombaria. Eu estive analisando a fundo esse texto e no primeiro momento parece assim que a gente está zombando de Deus quando usa de chacota ou alguma outra coisa. Mas no sentido e dentro do contexto do texto que estamos aqui, Paulo aos Gálatas, é o seguinte: você zomba de Deus quando coloca qualquer obra, qualquer lei, qualquer cumprimento, e aqui como eles estão tratando aqui dos judaizantes que queriam trazer os gentios e todos aqueles que estavam vindo à fé parem do cumprimento da lei, ele está dizendo assim, não se engane, de Deus não se zomba. Ninguém zomba de Deus, isso é zombaria. Deus vê tudo, a gente sabe que Deus sonda pensamentos e corações. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Um velho princípio também, bem popularmente conhecido, é o seguinte, aquele que a gente muito ouve falar assim, aquele que fere com a lei é ferido. E aqui está o princípio da semeadura e da colheita. O que uma pessoa plantar, isso também colherá. Trazendo no contexto, e por isso que o apóstolo Paulo diz que se você plantar obediência à lei para a sua salvação, o julgamento que vai vir sobre você é: cumpriu a lei? Obviamente que ninguém cumpre perfeitamente, então a sua colheita é condenação. Este é o princípio da semeadura e da colheita no contexto aqui de Paulo aos Gálatas. Se plantar no terreno de sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Olha o que ele está dizendo aqui, que eu acabei de explicar a vocês. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, ou seja, ser e deixar que o Espírito de Deus nos domine e a partir disso ter uma vida dominada pelo Espírito de Deus, não mais pela lei, desse terreno colherá vida eterna. Ou seja, deixar que o Espírito de Deus, através de sua palavra, faça obra em nós de conversão, verdadeiro arrependimento e olhar somente para a cruz de Cristo. E assim será salvo. É isso que ele diz. Versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Fazer o bem em todos os momentos é também um princípio que ele recomenda para a igreja da Galácia aqui, porque nem sempre a gente está animado para fazer o bem. Especialmente quando a gente vê que não tem resultado, ou não tem uma contrapartida, nem que seja um agradecimento. Mas aqui ele está falando isso porque a igreja estava bem dividida na Galácia, porque uns eram gentios, outros eram judeus, os judaizantes queriam trazer aqueles gentios para a igreja, no entanto precisava passar pela lei da circuncisão, e aí acontece que há uma divergência. Se tem divergência, há desânimo, e se tem desânimo, a ajuda aos outros também dá uma parada. Então por isso que diz, não se canse de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo de fazermos a colheita. Que colheita é essa? A colheita de que quando a gente compartilha a bênção é multiplicada. Esse é um grande princípio da vida cristã, é um princípio também para cada um de nós, que precisamos sempre lembrar, bênção compartilhada e bênção multiplicada. Então não se canse de fazer o bem. Deus retribui aqueles que também estão sendo generosos, não com interesses, mas sim fazendo bem a todos. E ele vai falar isso aqui adiante ainda no versículo 10, dizendo assim: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Quem são esses? Nossos irmãos da igreja.
fazer o bem a todos. Esse é um princípio cristão, amor a todos. No entanto, há primazia, privilégio e, no primeiro momento, tem que cuidar daqueles que estão dentro do nosso hall de membros. E aí também tem um princípio de ação social, que a gente precisa cuidar como igreja da nossa família da fé, para que depois podemos sair dos nossos muros e fazer e ajudar outros também. Muitas vezes a gente percebe, infelizmente, se quer ajudar muito lá fora, fazer ação social fora dos muros da igreja, ajudar aqueles que estão longe, às vezes até mesmo em outros países, mas se esqueceu que dentro da igreja tem pessoas em necessidades. E aí tem que ter um olhar bem clínico, um olhar de Deus, porque muitas vezes os nossos irmãos não falam o que estão passando, o que estão sentindo. E aí acontece o seguinte, a gente precisa ter esse olhar clínico para também olhar aos irmãos e ajudar aqueles também. Por isso, sempre que puder, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da família da fé. Em todos os contextos, até mesmo de divergência que ele está falando aqui em Gálatas, que eu já antes mencionei. A partir do versículo 11, ele vai dar alguns últimos conselhos e aquele puxãozinho de orelha que o apóstolo Paulo, como pai espiritual, deu a esta igreja, e no final ele usa até palavras bem duras. Ainda ele continua dizendo, e assim ele encerra depois com uma saudação. Vale lembrar que o apóstolo Paulo ele era o quê? Um dos fundadores, pai espiritual desta igreja, que agora estava querendo se deixar levar pelo outro evangelho. E isso para ele é uma situação delicada que levou ele a ter muita preocupação, porque estavam negando a própria cruz de Cristo. E ele diz então, nos versículos 11 em diante, está dizendo assim: vejam as letras grandes que estou escrevendo com minha própria mão. E o que ele quer dizer com isso? Quando a gente vai e analisa as cartas que ele escreveu, o apóstolo Paulo, ele geralmente tinha o seu escriba, alguém que escrevia a carta e ele só recitava. Esta aqui tudo indica que ele pegou mesmo, né? Não é caneta, mas pegou aquela pena e foi escrevendo. E escreveu com letras grandes, isso no sentido de que ele escreveu com sua própria mão. Ele mesmo escreveu, não foram outros. As outras cartas, geralmente, outros escreviam, ele apenas recitava, ele ditava, o escriba escrevia, e acontece então que ele assinava no final. Como muitas figuras públicas fazem ainda hoje também. Tem o seu secretário que escreve, depois eles só assinam até uma assinatura digital e é enviado para os seus também. Assim o apóstolo Paulo já fazia, e esta tudo indica que ele escreveu com sua própria mão. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso, vejam o que eu escrevi. O que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosos de coisas de pouca importância. Ou seja, aqueles que estão dentro da igreja trazendo pessoas para a igreja por meio e através da circuncisão. O julgamento que o apóstolo Paulo faz aqui é que eles estão simplesmente para se orgulhar, porque encheram a igreja, mas através da lei. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por isso que eles fazem essa salada mista, assim, coloca assim, você tem que crer em Cristo, mas para ser aceito ainda tem que passar pela circuncisão. Eles misturaram isso porque se fosse colocada só a cruz de Cristo e nada mais, perseguição haveria. A igreja cristã sempre foi perseguida e ainda hoje é, porque crê em Jesus, no Filho de Deus, que morreu na cruz por nós. Isso basta. Essa mensagem é loucura para aqueles que estão se perdendo. O apóstolo Paulo já diz isso. Quando você crê em Cristo e coloca algumas observâncias, algumas leis no meio, isso é um pouco melhor aceito na sociedade e até mesmo aqui nesse contexto. Por isso que ele diz assim, eles, para não ser perseguidos, eles misturaram um pouco, deram uma pitada de Cristo, o restante é
obediência à lei, especialmente a lei da circuncisão. E então acontece que tiveram aqui este grande impasse na obra do reino de Deus. Versículo 13, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei, porque a lei é muito perfeita. A lei de Deus, ninguém a cumpre perfeitamente. Então ele está dizendo que até os que são circuncidados não obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Ou seja, mais pessoas dentro desse rol das pessoas que passaram pela circuncisão, simplesmente por orgulho próprio. Esse é o julgamento que ele faz. Mas eu me orgulho somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí deve estar o orgulho do cristão. A vida cristã deve estar pautada na cruz de Cristo, naquilo que ele fez por nós. E aí sim, isso é a vida cristã. Este é o nosso orgulho. Temos um Deus que pagou o nosso preço. Temos um Deus que morreu em nosso lugar para nos dar salvação. Pois, por meio da cruz, o mundo está morto para mim, diz Paulo. E eu estou morto para o mundo. Agora é ele Cristo e Cristo e ele e Deus. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja de uma nova pessoa. Então a circuncisão já não tem muito valia nesse momento aqui. O que vale é a nova criatura, a nova pessoa que cada um é a partir da fé em Cristo ou quando passou também pelas águas do batismo. Porque isso que conta, que com certeza aquele que é batizado, aquele que crê em Jesus, este acontece que ele é uma nova criatura e ele é dominado pelo Espírito de Deus e por isso suas ações são em amor. E o versículo 15 não faz nenhuma diferença. É o versículo 16 que diz assim: e para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todos os povos de Deus. Veja que coisa, né? Apenas aqueles que seguem essa regra de vida, que são uma nova pessoa a partir da fé em Cristo, a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. E aí ele vai para os finalmente, dizendo assim, versículo 17, para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Cristo. Para terminar, sua conclusão é que não criem problema, não criem mais lei para ser aceito por Deus, não coloquem empecilhos na obra de Cristo, creem naquilo que Jesus fez e deu. Não criem mais problema, até mesmo para o apóstolo Paulo, que ele diz assim: não crie mais dificuldades para mim. Por que não criar mais dificuldades? Porque ele já tinha muito trabalho e ao mesmo tempo ele já tinha as marcas de Cristo no corpo. O que é isso? O apóstolo Paulo tinha sofrido várias perseguições, açoites, já tinha no corpo um escravo, que geralmente um escravo, no tempo da escravidão, ele carregava no corpo as marcas, as chicoteadas. O apóstolo Paulo também foi chicoteado porque era um seguidor de Jesus. Então é isso que ele diz: eu já tenho no corpo as marcas de que sou escravo de Jesus. Escravo de Jesus. E isso ele carregava. Então não crie mais problema. Eu já sei o que recebi, o que tenho e carrego comigo as marcas de que sou servo, de que sou escravo de Cristo. E aí no final ele encerra apenas com a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus irmãos. Amém. Repete aquilo que ele iniciou o capítulo 6. Meus irmãos. Sempre para lembrar, por mais que ele usou palavras duras, por mais que ele chamou a atenção desta igreja, ele ainda os considerava como irmãos na fé. Porque o que fazíamos ser irmãos era a mensagem de Cristo a eles pregada no início, quando ele pregou e fundou esta igreja,
e ainda agora insistindo com eles para não abandonar a graça de Deus. Isso é importante para cada um de nós também. Nós só podemos continuar debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo se nós nos apegarmos somente e simplesmente à cruz de Cristo. Nada mais a observância a qualquer lei para a sua salvação. Porque acontece o seguinte: se a gente colocar agora moralismo, legalismo para ter o céu, nós estamos se igualando a outras religiões, sejam pagãs ou não. Enfim, qualquer religião que você conhece, ela tem os seus pré-requisitos para ser aceito por Deus. Menos a religião cristã. A religião cristã tem uma mensagem que diz assim: você é aceito por Deus por aquilo que Ele fez, não por aquilo que você faz, ou deixe de fazer, ou ainda quer fazer. Enfim, a religião cristã é única. Diz: Deus pisou na terra, veio em Jesus, pagou o preço e te dá a salvação. Então, por isso mesmo que nós somos diferentes, porque nós temos Jesus. Outros, e aí se você se apoiar na lei, você se iguala a outros que acham ainda que é por meio da obediência à lei que se recebe o céu. Então, meus irmãos, querido telespectador e também ouvinte da Web Rádio Pense Nisso, lembre-se sempre, agarrar a cruz de Cristo é crer que Jesus pagou o preço do nosso resgate. E nós queremos dedicar a nossa vida por todo sempre, como um louvor, uma gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Isso é vida cristã. E este também era o desejo que esta igreja da Galácia também se apegasse a isso, continuasse também a se agarrar somente em Jesus e nada mais. E assim eles pudessem ser participantes da grande herança que nos espera toda a igreja. E que você também, queridos que me assistem, que me ouvem, possa assim saber: nós estamos debaixo da graça de Jesus, que ela possa estar com todos nós, uma vez que nós cremos somente pela fé, somente pela graça. Isso precisa sempre ser enaltecido, precisa sempre ser lembrado em todo e qualquer momento, para não cairmos no legalismo, no moralismo, como já aconteceu, acontece e sempre acontece de novo. Voltemos para a base. Somos salvos pela fé em Cristo. E isso é tudo que nós precisamos. Leve também estas palavras no seu coração. Mais uma vez eu digo a todos vocês, assim a gente encerra o livro, a carta de Paulo aos Gálatas. Espero que tenham compreendido. Ao mesmo tempo, se você não entendeu algumas partes, volta esta live, comece de novo, assista de novo. Os outros, como eu já disse, estão lá no YouTube, você pode também assistir, você pode rever de novo. Ficou alguma dúvida, deixe os comentários. Você que está me ouvindo na web rádio, você pode também mandar um WhatsApp no 53999014822. Você não entendeu, mande lá que a gente também vai te auxiliar, ok? Semana que vem ainda não decidimos o livro que iremos estudar, mas fique atento, próximo sábado estamos de volta para dar continuidade no estudo da Palavra de Deus, assim como estamos fazendo. Nosso café teológico, que sempre acompanhado de um café, vamos estudar a Palavra de Deus pausadamente, versículo por versículo, conversando, você com a sua Bíblia também, e aprendendo mais um pouco da Palavra de Deus. É muito importante estarmos juntos, especialmente no período que estamos vivendo, que muitos ainda estão em seus lares, em isolamento. Então, fica aí o incentivo para que você também continue a estudar conosco todos os sábados de manhã, lembrando que você pode assistir em outro momento também, porque fica salvo esta live aqui no Facebook e também depois no YouTube, ok? Então, vamos já concluindo aqui. Eu quero dizer a vocês o seguinte: não esqueça de compartilhar, é muito importante para a obra do Senhor. Mais pessoas precisam conhecer esta palavra.
mais igrejas precisam conhecer essa palavra. Muitos ainda hoje também estão se deixando levar pelo falso evangelho, muitas vezes com a Bíblia debaixo do braço, estudando a Bíblia e às vezes sendo também enganados. Então fica aí o incentivo de você compartilhe para que os seus também conheçam as Escrituras. A palavra de Deus precisa soar aos quatro cantos para que Jesus venha buscar a sua igreja. Senão ele não vem. Ele já nos disse, para que ele possa vir, todos precisam ouvir essa mensagem. Ok? Então você também é um missionário a compartilhar esta live em sua rede social. Não perca tempo. É só um clique e você já faz missão. Quero ainda dizer também a todos vocês que estão me ouvindo e assistindo, né? Os que estão ouvindo geralmente também estão através da rádio, da web rádio Pense Nisso, que tem o seu aplicativo, você pode baixar o aplicativo e eu sempre digo, é uma coisa muito boa que você tem que ter no seu celular. Quando você baixa o aplicativo, você ouve a rádio 24 horas no ar com música e mensagens para o seu crescimento espiritual. Ao mesmo tempo, você acessa o site da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com e também o próprio site da revista, que dá para acessar pelo mesmo aplicativo, que é o pensenissoteologica.com. A gente confunde aí mesmo, tanto site para cá, site para lá. E ainda a quarta finalidade deste aplicativo, que você pode também usá-lo como despertador. Programe lá no seu celular de manhã e aí você vai ser acordado pela web rádio Pense Nisso, ouvindo a boa música cristã, a mensagem, aquilo que estiver passando naquele momento que você acorda, vai começar tocando. Uma grande novidade que você tem que ter no seu celular também, criado especialmente para que mais pessoas possam estar no contato e ainda mais crescendo juntos na graça do nosso Senhor Jesus. Não deixe de conhecer também a revista. Você que gosta de estudar a palavra de Deus, que quer estudos para até mesmo usar no seu departamento, na sua igreja, com os seus, assine a revista. Você não vai se arrepender, ok? Procure lá no site pensenissoteologica.com/loja. Você vai ver a possibilidade de você assinar, seja a versão digital, seja a versão impressa, uma revista trimestral. Você não conhece, quer conhecer, assine apenas um exemplar avulso, e aí você é bem baratinho, você pode ter, você vai ler, depois você vai falar assim, eu quero assinar essa revista, ela é muito boa. Então são artigos inéditos, exclusivos, não é em um ou outro local que você também pode assim ter em primeira mão aqueles que assinam, e assim você colabora com a missão de Deus, porque parte da renda é destinada à Missão Encruzilhada do Sul e ainda mais os trabalhos são feitos aqui na web rádio Pense Nisso, no site, na revista e por aí vai. Fica aí o meu incentivo. Qualquer dúvida pode chamar nos comentários, pode também mandar um WhatsApp no 53999014822. Fique na paz do Senhor, um grande abraço a todos vocês, até o próximo sábado.